A você ligado na TVI, está começando agora o nosso TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva e estarei aqui com você até às 19 horas com muita informação de tudo que acontece aqui na nossa cidade de Itabuna, bem como nas demais regiões do nosso estado. Fatos relevantes do Brasil e do mundo se acompanha a partir de agora aqui na nossa TVI. Lembrando e agradecendo a você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna-Ilhéus. Muito obrigado pela sua companhia diária. A você também que está aí na internet, aos nossos internautas que nos acompanham também diariamente pelo nosso canal oficial da TVI, que é o www.youtube.com/TVI Oficial, isso mesmo, /TVI Oficial. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se já e depois da inscrição, aperte então o sininho para que você seja então aí lembrado no momento em que a nossa programação estiver no ar. Lembrando, a programação diversificada que só a TVI tem, tá certo? A TVI com a programação de entretenimento, enfim, né, esporte, lazer e também são 5 horas ao vivo, diariamente, de notícias para você. Notícias, como eu disse aqui agora no nosso início, da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Pela manhã nós temos o TVI News, primeira edição, com o Barbosa Filho e a Pérola Cordeiro. Ao meio-dia, o Denilton Santos chega com Alerta Cidade e às 17 horas eu chego com a segunda edição do TVI News aqui para vocês, até às 19 horas para vocês. Lembrando, hoje também nós teremos o nosso repórter diretamente das ruas da cidade, o Giovanni Lima, ele que captou imagens. Nós vamos mostrar hoje mais um acontecimento que acabou parando a cidade de Itabuna. Foram os protestos que aconteceram no dia de ontem. Ontem, por questões técnicas, nós não conseguimos chegar ao ar aqui para vocês, mas o Giovanni Lima gravou tudo e nós vamos estar mostrando aqui, de fato, o momento até em que uma dessas rodovias aqui na nossa cidade foi fechada, hein? Segundo informações, os protestantes estão alegando aí maus tratos aos presidiários, desculpem, aqui do presídio de Itabuna. Por sua vez, o presídio nega essa questão de maus tratos e que, segundo informação, seria exatamente por um endurecimento aí lá dentro do presídio, já que teriam sido recolhidos celulares, teriam sido recolhidos também outros pertences que acabaram tirando o contato desses presidiários com o mundo cá fora e, segundo o próprio presídio, isso talvez possa ter sido o estopim para essas manifestações, tá certo? Então, tem esses dois lados aí. Por um lado, os familiares dos presos e, por outro lado, o presídio, a SEAP, que se pronunciou também por lá. Mas, para além disso, hoje nós estamos com o programa recheado de informações para vocês. A informação por aqui não para. Nós estaremos falando sobre uma caminhonete de um casal que foi encontrado morto em plantação de eucaliptos aqui no extremo sul do nosso estado, hein? Isso mesmo, foi encontrada então a caminhonete desse casal que foi encontrado morto aqui no nosso extremo sul do estado. Falaremos também sobre a cidade de Piauí. Por lá, um jovem foi morto a tiros e 4 homicídios no município em 4 dias, ou seja, dá uma média aí de 1 por dia. É a violência que infelizmente não tem dado trégua, gente. Por lá também, na cidade de Ipiaú, já vamos mostrar por aqui. Enquanto isso, a polícia não para de fazer apreensões, a polícia não para de fazer o seu papel. Vamos falar sobre a polícia militar aqui também, que apreendeu drogas e armas durante a operação em um bairro aqui da nossa cidade de Itabuna. Trazendo para o clima político aqui da nossa região, falaremos também sobre o clima que esquentou lá na cidade de Itapé. Isso mesmo, na cidade de Itapé, sessão com clima tenso, em vereadores trocam aí acusações. Daqui a pouco vamos mostrar esse vídeo para vocês, bem como também falar sobre este assunto na cidade de Itapé. Infelizmente, também aqui na nossa cidade de Itabuna, foi registrado então o primeiro homicídio desse mês de setembro de um jovem que foi executado em um ponto de drogas, exatamente no bairro Novo Horizonte. Daqui a pouco falaremos sobre esse assunto. Um jovem executado no bairro Novo Horizonte em um ponto de drogas aqui também na nossa cidade de Itabuna, Bahia, Brasil, hein? Muita informação
para vocês. Além, como eu disse, o nosso repórter Giovanni Lima pelas ruas da cidade, também diretamente do plenário da Câmara de Vereadores, o nosso direto do plenário, nós vamos mostrar uma das matérias que foram aprovadas lá, algo interessante para vocês daqui a pouquinho também. E no na nossa sala de entrevistas, hoje estaremos recebendo o vereador Paulinho do Banco, isso mesmo, Paulinho do Banco, que estará falando aqui de uma importante sessão que aconteceu na semana passada aqui em Itabuna, que tratou exatamente do fechamento de agências bancárias e o desdobramento, né, desse fechamento para toda a nossa região, bem como, logicamente, para a nossa cidade de Itabuna, tá certo? Olha, eu vou a um rápido break e já eu retorno com muito mais informações para vocês. Não saia daí, eu volto já já. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né,
Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, até às 19 horas, com muita informação para você que gosta de ficar muito bem informado, hein? Eu quero aqui agradecer a audiência, logicamente, em toda a nossa cidade de Itabuna, bem como em demais cidades aqui da nossa região e também da Bahia, hein? Muito obrigado a você que nos acompanha lá no nosso extremo sul do estado, desculpem gente, o extremo sul do estado, e também a você que nos acompanha de outras regiões, hein? Um abraço aqui, eu sei que está nos assistindo agora o nosso amigo Miqueias, bem como a Catarina, o Carol, a toda a equipe maravilhosa aí, que está nos acompanhando nesse exato momento, no centro da cidade, um abraço para vocês, e a todos vocês, que até mesmo não cito o nome aqui, mas que nos assiste, que logicamente permitem que entremos diariamente e te deixe bem informado aqui no nosso TVI. Vamos com informação, Cássio, vamos com informação. Desta vez nós vamos falar sobre uma caminhonete de um casal que foi encontrado morto em uma plantação de eucaliptos. Isso lá na região do extremo sul do nosso estado, hein? Desculpem. A caminhonete, a questão aqui o apresentador está um pouco na virose, né, gente? Desculpe aí essa questão, viu? Mas vamos seguindo por aqui, porque a caminhonete de Mayumi Rodrigues Soares, de 34 anos, e também da Giovana da Silva Pepe, de 40 anos, foi então encontrada no dia de ontem, nessa terça-feira, em uma área de mata às margens da BR-101, lá em Teixeira de Freitas, no nosso extremo sul do estado, hein? O veículo, que é uma Toyota Hilux, estava então escondido aí no meio de um matagal e foi identificado como clone de outro automóvel, vejam bem, que estava registrado no estado de Minas Gerais, hein? Até amanhã do dia de hoje, lembrando, nenhum suspeito havia sido preso em relação a este duplo homicídio, ao homicídio deste casal no nosso extremo sul, né? Segundo o delegado Marcos Roriz, que é responsável aí pelo caso, a caminhonete foi então localizada após ser avistada por uma pessoa que passava pela localidade. O veículo foi então levado para o pátio da delegacia, lá da cidade de Teixeira de Freitas, onde então estará passando por perícia, e a polícia agora busca então identificar o proprietário do carro, o original, né, lá de Minas Gerais, já que esse era uma espécie de clone. Esse automóvel aí, lembrando que esse automóvel já estava sendo usado pelos criminosos e possuía placas clonadas, né, como eu já disse aqui. Então, as investigações então levantam, inclusive, meu amigo Cássio, a hipótese de que Mayumi
poderia então estar envolvida com receptação de veículos, algo lamentável, ou seja, é o que levanta a investigação que está dizendo é a própria polícia, né, de que há uma possibilidade, há uma hipótese de que a Mayumi poderia estar então envolvida com receptação de veículos, o que pode ter então a ligação exatamente com o crime. Lembrando que Mayumi e a Giovana desapareceram no dia 1º de agosto, após então informarem a família que havia chegado em casa, lá no município de Alcobaça. No dia seguinte, então, parentes encontraram sangue no sofá, além de objetos que estavam revirados e a ausência da própria caminhonete. Dias depois, no dia 5 de agosto, os corpos das duas vítimas, foram então localizados em uma plantação de eucaliptos, a 64 quilômetros de onde moravam, exatamente lá em Alcobaça, né? Lembrando que exames do Departamento de Polícia Técnica buscam então esclarecer aí as causas das mortes, enquanto a 8ª Coordenadoria Regional de Polícia, a 8ª Corpim, lá em Teixeira de Freitas, segue conduzindo essas investigações. Então, relembrando este crime que aconteceu lá no mês passado, e agora sim a caminhonete foi identificada. Volto a dizer, essa caminhonete que, segundo a própria polícia, estava aí com placa clonada, um veículo clonado, né, de um veículo que lá do estado de Minas Gerais, e agora foi encontrado aqui no nosso extremo sul do estado, mais precisamente na cidade de Teixeira de Freitas. Volto a dizer, segundo a polícia, era um veículo clonado, né, um veículo clonado e que foi encontrado na cidade de Teixeira de Freitas. Esse crime bárbaro que acabou chocando a toda a população ali da região de Alcobaça, a todo o extremo sul, por se tratar de um casal, um duplo homicídio. Como falamos aqui, a própria polícia está suspeitando de envolvimento do Ayumi com a questão aí de receptação de veículos, que nada mais é do que o veículo foi roubado e aí ele seria uma pessoa que poderia estar recebendo esses veículos, né? Logicamente, não estamos aqui afirmando que ele fazia isso. Pelo contrário, nós estamos dizendo que a polícia trabalha com essa hipótese, né? Existe essa hipótese que a polícia, enfim, está trabalhando também, né? O fato é, este carro foi encontrado no dia de ontem, aqui no nosso extremo sul da Bahia. Vamos seguindo com mais informações, porque a informação por aqui não para. Olha, ontem a cidade de Itabuna registrou diversos pontos de paralisação, de fechamento, como eu disse no início do programa. Pessoas protestavam aí lá na BR-415, na que faz ligação com a cidade de Itapé, bem como fecharam também uma área aqui próximo ao bairro, na saída de Itabuna, sentido Buerarema, aqui BR-101, fecharam também uma área aqui próxima ao bairro Desiso, entre outras áreas. E aqui também na saída de Itabuna para Ilhéus, a BR-415, nesse outro ponto da saída de Itabuna para Ilhéus. Quem esteve por lá no dia de ontem foi o nosso repórter Giovanni Lima. Ontem nós não podemos mostrar aqui por uma questão técnica, mas hoje nós vamos mostrar. O Giovanni esteve em cima do flagrante, praticamente no momento em que foi fechada aqui aquela área, e nós vamos mostrar aqui agora para você, porque o Giovanni, com certeza, sempre em cima do flagrante. É o que eu digo sempre. Aconteceu, nós mostramos aqui. Então vamos com ele, vamos com o Giovanni Lima pelas ruas da cidade. Vem daí. Repórter Giovanni Lima pelas ruas da cidade de Itabuna. Mais um protesto na manhã dessa terça-feira aqui na nossa cidade. Agora na BR-415, rodovia que liga a cidade de Itabuna e Ilhéus. Estamos aqui na saidinha da cidade de Itabuna, logo depois que da Avenida Juraci Magalhães. Muito pneu queimado agora nesse exato momento. Já houve um outro protesto na BR-415, rodovia que liga a cidade de Itabuna e Itapé. E agora aqui sentido a cidade de Ilhéus. Muita fumaça, muito fogo nesse exato momento. Só passa moto nessa manhã de terça-feira, aqui entrando na cidade de Itabuna ou saindo. Carro não passa. Manifestação na BR-415, tanto na rodovia que liga a cidade de Itabuna e Itapé, como também na rodovia que liga a cidade Itabuna e Ilhéus. Então tudo parado, desvio aqui nesse exato momento, aqui na avenida, apenas passando moto, os carros ali tudo voltando ali da rotatória, sentido Avenida Juraci Magalhães. E o protesto aqui nas rodovias, na rodovia BR-415, na manhã dessa terça-feira,
tanto aqui saindo para Ilhéus, como também aconteceu saindo para a cidade de Ibicaraí, próximo a Ferradas. Manhã tenso aqui na nossa cidade, por conta dos protestos aqui na saída da cidade de Itabuna. Estamos aqui acompanhando de perto mais um protesto aqui nessa manhã de terça-feira. Repórter Giovanni Lima, sempre com os olhos atentos em tudo que acontece na nossa cidade, com exclusividade agora para a TVI News, segunda edição. Percebe muita fumaça, ó, aqui no céu, assustando aqui os comerciantes, moradores dessa localidade. Percebe ali as chamas muito forte, muita fumaça preta agora. Pneu sendo queimado aqui na BR-415, rodovia que liga a cidade de Itabuna e Ilhéus, na manhã dessa terça-feira. Repórter Giovanni Lima, pelas ruas da cidade. Acaba de chegar aqui a polícia militar aqui no local. Tem uma viatura ali, as chamas já diminuíram bastante. Muita fumaça ainda aqui na entrada da cidade de Itabuna. Mas já temos aqui a presença da polícia militar. Alguns carros se arriscam em passar aqui próximo ao fogo nesse exato momento. Foi muita fumaça, muito fogo. Muitos pneus foram queimados aqui. Mas já tem policiais militares, já tem ali uma viatura da polícia militar aqui no local desse protesto que aconteceu agora há pouco, aqui na BR-415, rodovia que liga a cidade de Itabuna e Ilhéus. As chamas estão bem menores, a queimaram aqui uma boa parte dos pneus. Mais uma viatura da polícia militar aqui passando no local, da Rondesp. Então, um momento tenso nessa manhã de terça-feira aqui na nossa querida cidade. Alguns carros se arriscam a passar aqui ao lado das chamas. Horário de pico agora, um movimento muito grande aqui na BR-415, tanto entrando em Itabuna como indo para a cidade de Ilhéus. Policiais aqui agora tentando coibir aqui a passagem. Alguns veículos agora ali tentando parar um, para tentar parar outro. Um sistema parecido aqui. A polícia militar dando esse apoio nesse exato momento, para não embolar aqui o trânsito. Alguns comerciantes fecharam aqui os comércios com certo medo, mas já temos aqui a presença da polícia militar. Repórter Giovanni Lima, pelas ruas da cidade, diretamente para a TVI News, segunda edição. Muito bem, então você vê aí exatamente o momento em que foi fechado, no dia de ontem. Isso aconteceu ontem, viu, gente? Esses protestos aí, aqui por diversas áreas da nossa cidade de Itabuna, em retaliação. A informação os familiares estavam protestando. Aí, logicamente que o protesto, todo mundo tem a liberdade aqui no Brasil de protestar, até que se prove o contrário. Mas o fato é que eles protestavam, segundo a informação, por conta de maus tratos, supostos maus tratos por parte aí, da administração do presídio, que por sua vez já se posicionou negando todo e qualquer tipo de maus tratos. Eu até acredito que algo não está batendo aí, né? De fato, eu sei do trabalho da SEAP, sei do trabalho do José Castro, né? Do Zé Castro, que é o secretário aí da pasta da SEAP, inclusive já esteve conosco aqui falando de outro assunto, mas já esteve aqui no nosso TVI News. Enfim, né? Por outro lado, são familiares pedindo mais dignidade àqueles presos que estão por lá. O fato é, a cidade não pode não pode parar por conta dessa questão. Existem outras formas que se podem resolver. O cidadão que quer ir e vir para o seu trabalho, ou quer ir e vir para outra cidade para resolver qualquer outro tipo de demanda, ele tem que ter resguardado aí esse seu direito. É o direito de ir e vir.
resguardado para todo e qualquer cidadão brasileiro. Nós não podemos jamais permitir que, seja qual for a questão, venha paralisar a nossa cidade. E o fato foi esse, foram cerca de 10 horas de interdição aqui. Este ponto que você vê aí é exatamente... Pode botar a tela cheia, por gentileza, Cássio? Esse ponto aí é um ponto onde... aqui próximo à TV, inclusive, na BR-415, que faz ligação de Itabuna e Ilhéus, né, no dia de ontem, exatamente no momento em que tocaram pneus. E sem falar o seguinte, o pessoal protesta, nesse caso aí não tem ninguém, eles só fizeram fechar a via, né? Em alguns casos, eu tenho informação aí de que algumas das pessoas que estavam tocando fogo nesses pneus chegavam a gritar o nome de uma facção, de uma das facções criminosas. A informação é essa daí. Ou seja, como é esse caso aí, que não tem ninguém. Lá na BR-415, sentido Itapé, já tinham familiares, que é ali bem próximo à região do presídio. Mas essa área aí, que é a área que liga Itabuna e Ilhéus, não tinha ninguém. O pessoal, segundo informações aí, chegou um homem, e colocou esses pneus, tocou fogo e gritou o nome de uma determinada facção lá. Então, esta é a informação. Ontem, exatamente no momento, o Giovanni Lima estava passando na hora. O Giovanni tem um faro jornalístico, rapaz. Estava passando exatamente na hora e conseguiu, então, registrar para a gente, mostrando aí esse acontecimento, Eu espero, como eu disse agora há pouco, nem tudo é necessário fechar a via, cessear o direito das pessoas de irem e de vir, não. Nós precisamos melhorar nesse quesito aí, Porque mais do que nunca, além de você estar fazendo o seu protesto, que é algo legal, você está também atrapalhando a vida das outras pessoas. Isso aí já se torna ilegal. Ou seja, o seu direito começa quando o do outro termina. Isso é algo muito tênue e que a gente precisa, logicamente, está sempre tratando por aqui. O Giovanni Lima, como sempre, em cima do fato, em cima ali, pegou no flagrante o momento em que esta questão aconteceu aqui para o nosso TV News, Muito obrigado, viu, Giovanni? E nós teremos dentro em breve mais novidades, viu, gente? Mais gente aqui chegando no nosso time para poder ajudar. Um abraço aí para o meu amigo Vitório Serra, ele que é da área do esporte. Dentro em breve nós teremos novidades aqui. É isso mesmo, aqui no nosso TVI News. Lembrando, daqui a pouco comigo, o vereador Paulinho do Banco. Vamos falar sobre os diversos fechamentos de agências bancárias aqui na nossa região e também tem trazido impactos, impactos sociais seríssimos. Esse foi um tema de uma sessão que aconteceu na nossa Câmara de Vereadores, proposta pelo vereador Paulinho do Banco, que daqui a pouquinho estará batendo esse papo aqui conosco na nossa sala de entrevistas. Mas vamos com mais informações daqui a pouquinho também, viu, Cássio? Vamos ver o voto do ministro Luiz Fux, lá no julgamento da chamada trama golpista. Isso mesmo, daqui a pouco o julgamento do Luiz Fux, nós vamos ver, ou melhor dizendo, o voto do juiz Luiz Fux, exatamente da chamada trama golpista. Ele que votou contra exatamente contra o voto do relator, O relator votou favorável ao prosseguimento desse processo, a condenação, a palavra tinha fugido aqui, ele acabou votando contra a condenação, e o relator tinha votado a favor. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, votou no dia de ontem. Ontem votaram o Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino, que também votou a favor da condenação. Já no dia de hoje, o ministro Luiz Fux acabou votando contrária à condenação. Segundo ele, o próprio Supremo não teria essa competência, já que se trata de pessoas que, algumas dessas pessoas, não têm foro privilegiado mais. Então, daqui a pouco nós vamos ver como votou aí o ministro Luiz Fux. Mas antes, nós vamos com mais informações aqui da nossa região, mais precisamente na cidade de Ipiaú. Infelizmente, mais um jovem, gente, fortalecendo aí essa estatística do crime, a crescente do crime em nossa região. Vem comigo, Cássio, porque um jovem foi morto lá na cidade de Ipiaú. Lembrando que Ipiaú está registrando aí 4º homicídio em 4 dias, ou seja, é uma média de 1 por dia.
cada dia um homicídio na cidade de Piauí, algo lamentável, essa crescente da violência que tem acontecido aí nessa região de Piauí, Jequié, enfim, né? A cidade de Piauí, então, voltou a registrar mais esse novo caso de violência. Isso aconteceu na noite de ontem, da terça-feira, dia 9 aqui de setembro, hein? Totalizando, como eu já disse, o 4º homicídio em apenas 4 dias. Lamentável. Esse jovem que você vê a imagem aí, identificado como Maicon Lima Souza, de 32 anos, foi morto a tiros em um beco da rua Guanambi, nas proximidades da quadra de esportes da Rua Granja. Rua da Granja, melhor dizendo aí, que é conhecida aí essa região, hein? Segundo informações apuradas pela reportagem, o Maicon utilizava então muletas devido a um acidente anteriormente acontecido. Conforme as informações preliminares, ele foi então surpreendido por um homem em uma bicicleta que acabou então efetuando 3 disparos de arma de fogo. A vítima então não resistiu e acabou então morrendo no local lá na cidade de Piauí, hein? A Polícia Militar, por sua vez, fez o seu papel aí, isolando a área e até a chegada então do Departamento de Polícia Técnica, que é a responsável pela remoção do corpo, assim como fez, né? Removeu então o corpo desse jovem. Este, lembrando, é o 4º homicídio registrado em Piauí desde o último sábado, ou seja, sábado tivemos registro de homicídios, domingo, segunda e no dia de ontem, ou seja, 4º homicídio na cidade de Piauí dentro de 4 dias, né? Lembrando que no último sábado foi quando começou essa série aí de crimes. Um homem foi morto exatamente lá próximo ao ginásio de esportes da cidade, quando então 2 homens, né, na Rua B, mais precisamente no bairro Santa Rita, acabaram sendo assassinados por lá, no dia de sábado. De lá para cá, né, nós não tivemos mais, melhor dizendo, os moradores da cidade de Piauí não tiveram mais paz, né, lamentavelmente. Já na tarde de segunda-feira, outro homem foi então encontrado morto no bairro Santa Rita. Esses 2 acontecimentos no bairro Santa Rita. No sábado foram 2 e na segunda um outro. Já na noite de ontem, exatamente esse jovem acabou sendo assassinado, totalizando 4 no período de 4 dias, né? Então aqui é a informação mais apurada. No sábado foram 2 assassinatos. No domingo não houve registro, mas já na segunda retornou então a outro registro lá no bairro Santa Rita, hein? Lembrando que essa sequência de crimes tem aumentado então a preocupação que eu imagino aí de toda a população com a escalada da violência no município. Os crimes estão sendo logicamente investigados aí pela Polícia Civil na cidade de Piauí. Lembrando que Piauí é uma cidade de pequeno, médio porte, né? Não é tão grande e infelizmente tem se notado aí um grande número de crimes que têm sido praticados, crimes violentos de fato, e infelizmente tem vitimado jovens, né? A sua maioria são jovens, como é o caso desse daí, que estão sendo mortos, né? Vias de regra, geralmente, são jovens envolvidos ou com crime ou até mesmo com tráfico de drogas. Enfim, a polícia está fazendo a investigação, mas nós estamos vendo que a maioria das vezes são jovens com envolvimento. E daí eu gosto sempre de deixar aqui o nosso recado, o nosso conselho para você que é jovem. Acorda, você pode sair dessa vida, porque caso contrário o resultado poderá ser esse aí. Alguém geralmente diz, né? Ou cadeia ou cemitério, os 2 C, cadeia ou cemitério. Mas enquanto você está vivo, ainda há esperança, ainda há solução, né? Venha para o caminho do bem, venha para o caminho de Deus. Vai aprender uma profissão, vai fazer uma coisa boa, formar a sua família, enfim. Existem diversas possibilidades, você que é jovem. Não se permita viver nessa prisão. E quando eu digo prisão, não estou falando do presídio ou de delegacia, eu estou falando de prisão de vida. A pessoa que vive aí a serviço do crime, a serviço do tráfico, enfim, do mundo, nesse mundo tenebroso, ela está presa, porque ela não consegue desenvolver a sua vida, não consegue deslanchar, dormir em paz muitas vezes, com medo do que pode acontecer. Então, você que é jovem, muita atenção. Eu gosto sempre de estar dizendo isso, eu sou um jovem. E eu gosto sempre de estar falando para os jovens. E nesse caso eu quero direcionar para você, que porventura esteja aí no mundo do crime. Ainda há tempo para você. Venha para o caminho do bem, entregue seu caminho a Deus.
E aí eu tenho certeza que as outras coisas irão fluir muito bem. Família, emprego, enfim, vai trabalhar com o suor do seu rosto. O fato é, viu, Cássio, que muitos desses jovens não querem mais trabalhar, né? Essa é a realidade, infelizmente. É dura a realidade, mas é a verdade. Muitos jovens não querem mais trabalhar, querem a facilidade, querem viver no mundo das facilidades, né? No mundo onde as coisas são encontradas facilmente. Quer dizer, quer ter celular da marca, né, de boa marca, aquele da maçãzinha, aquele mesmo. Quer andar com o celular daquele, bonitinho ali, filmando. Mas no momento que fala em trabalhar, não se quer trabalhar, né? E aí é onde entra exatamente essa questão do crime, porque acaba ganhando dinheiro no fácil, né? Onde são cooptados pelo crime. E aqui também vai outra situação. A importância da família, está de olho, está participando. É muito importante também falarmos sobre isso. A participação familiar se faz necessária demais nesse quesito aí nesse quesito aí da formação desses jovens. Até porque algumas mães, alguns pais, e isso aí não é a regra, eu tenho certeza que a maioria cuidam dos filhos, mas existem por aí mães e pais que não querem saber, deixam o menino lá no meio da rua e é criado pelo dia a dia, né? Por outras pessoas, vai recebendo informações que não são boas e daqui a pouco aquele criminoso acaba cooptando aquela criança, aquele adolescente. Olha, leve ali, você vai receber uma grana. E aí o negócio começa a ficar fácil. Ele começa a receber o dinheiro, daqui a pouco, quando vai observar, já está dentro, já está operando no mundo do crime. Lamentavelmente, hein? Lamentavelmente, mas é isso que tem acontecido no nosso país, tá certo? Então tá aí essa informação. Esse jovem que foi morto a tiros na noite de ontem, na cidade de Ipiaú, a cidade aqui próxima, né? Aqui da nossa região sul da Bahia, já seguindo para o sudoeste do nosso estado, tá bom? Muito bem, meu amigo Cássio, vamos seguindo com informações, tá certo? Olha, hoje, a nível nacional, o Brasil está acompanhando exatamente o julgamento da chamada trama golpista, né? No julgamento aí do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux deu o seu voto, né? Deu o seu voto, lembrando, ele foi o terceiro a votar. Ontem votou o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, logo seguido do ministro Flávio Dino, votaram favorável à condenação aí dos réus. E hoje o ministro Luiz Fux acabou contrariando esses outros dois votos, votando contra a condenação exatamente dos réus, né? Ele foi o terceiro a votar, como eu disse, divergindo aí do relator Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino, hein? Em seu voto, o ministro Fux, ele se manifestou favorável à absolvição dos réus do crime de organização criminosa armada, que é o que eles estão sendo acusados aí, hein? Ele acabou argumentando, então, que as ações não se enquadram no requisito da lei das organizações criminosas, né? Pois não foram, então, comprovadas, né? Não foi comprovada nenhuma associação pertencente à estrutura com divisão de tarefas, né? Bem como a prática de crimes que são interminados. Enfim, trocando em miúdos, o ministro, ele alegou o seguinte: para ser considerado um crime aí de organização criminosa armada, ela deve se enquadrar pelo menos em alguns desses critérios, né? Já que não foi comprovado nenhum desses critérios, não tem como votar a favor da condenação desses réus, né? Para além disso, também ele alegou a questão da competência do próprio STF, né? O Fux, ele argumentou que a ação deveria, então, ser tramitada na primeira instância, né? Pois nenhum dos réus tem foro privilegiado aí por prerrogativa da sua função. Já tiveram, hoje não tem mais, né? Além disso, também ele falou da anulação de processo. Enfim, nós temos aí o vídeo, né, Cássio? Temos o vídeo do momento do voto do ministro Luiz Fux. Vamos acompanhar, pode rodar. A burden, including crime, would unduly subject the acts of political agents committed within the system of checks and balances to the risk of sanction, including judicial decisions that may limit the function
mandate from the Constitution, comment contemporary scholars. Burst of defeated candidates code, which is included among the provisions common to all offenses covered by Muito bem, nós probleminha técnico aqui, né? Ainda não temos esse tradutor, mas vamos resolver daqui a pouco. Vamos mostrar exatamente o momento desse voto aí do Luiz Fux, tá certo? Lembrando que daqui a pouco também nós vamos conversar com o vereador aqui da cidade de Itabuna, o vereador Paulinho do Banco. Nós estaremos falando das demissões aí, bem como não só das demissões, mas também do fechamento de agências bancárias aqui na nossa região, bem como os desdobramentos que isso traz, não só para a região, não só para as cidades vizinhas, mas também para a cidade de Itabuna, tá certo? Olha, nós vamos ao intervalo e já que nós votamos, não saia daí, eu volto já já. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política.
opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição. E agora sim nós temos, né, já a imagem aí no momento do voto do ministro Luiz Fux, exatamente no julgamento chamado de trama golpista, o julgamento da trama golpista aqui no nosso país. Acontece exatamente lá no STF, na nossa capital, que é Brasília, tá certo? Vamos então ver exatamente o momento do voto do ministro Luiz Fux, que votou contrário exatamente aí aos votos do relator e também ao voto do Flávio Dino, que votaram favorável melhor dizendo, o ministro Luiz Fux votou a favor, né? Não é isso, produção? A favor da absolvição. E ele votou contrário à condenação, não é isso? Tá aí essa informação. Vamos assistir. Ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. A sociedade triunfa não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso, senhor presidente, egrégia turma, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. A sociedade triunfa não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso... Daí exatamente o momento do voto do ministro Luiz Fux, né? E ele falou o seguinte, que você viu essa frase aí, que a sociedade triunfa, né, no momento em que há um julgamento de fato, né? Enfim, esse é um assunto que tem um assunto que tem dividido opiniões, né, no mundo jurídico e também no mundo, na nossa sociedade de forma geral. Eu espero que nós venhamos viver dias melhores no nosso país, hein, gente? Independente de lado A ou de lado B, mas dias em que nós sejamos unidos. Né? Não adianta eu ficar aqui abraçando uma bandeira A ou abraçando uma bandeira B, sem que o país não progrida. Eu acredito que essa divisão não nos levará, enquanto nação, ao progresso que o Brasil tanto merece e tanto precisa, né? Mas está aí esta informação, o julgamento segue, dentro em breve outros juízes também estarão proferindo os seus votos. Lembrando mais uma vez, o juiz Luiz Fux votou hoje contrariamente à condenação aí dos réus da chamada trama golpista, né? Tá aí essa informação, com a informação a nível nacional. Mas vamos seguindo agora, trazendo aqui novamente para as informações da nossa região, da nossa cidade de Itabuna, porque falamos agora há pouco dos protestos que aconteceram no dia de hoje em relação à questão aí do presídio, né? Segundo informações dos familiares, os presos não estão sendo bem tratados por lá. A informação é de maus tratos, o presídio nega isso aí. E falando sobre esse assunto, a informação é a seguinte, que uma mulher, ela acabou sendo presa ao tentar entrar no presídio da nossa cidade aqui, com drogas escondidas na roupa. Isso mesmo, é uma informação agora de momento aqui, né? É menos de 24 horas após os protestos que acabaram interditando a nossa cidade, as principais vias da cidade de Itabuna. Uma mulher acabou então sendo presa ao tentar entrar no conjunto penal da nossa cidade com drogas escondidas nas roupas, né? Como eu disse aí,
ela foi flagranteada, né? Esse flagrante aconteceu na tarde do dia de hoje, hein? De acordo com as informações, a suspeita estava escondendo aí 181 gramas de maconha no cós da calça. Durante o procedimento da revista, que é algo que acontece sempre quando as pessoas entram por lá, ao passar então pela máquina de body scan, né, a chamada body scan, que é essa daí que você está vendo, que escaneia, mostra exatamente todo o corpo humano, né, que passa ali pela frente, o equipamento então acabou escaneando o corpo inteiro, né, como eu já disse, e os agentes identificaram então esses entorpecentes. Volto a dizer, foi encontrado então com essa mulher aí cerca de 181 gramas de maconha, e ela acabou então agora sendo presa, né? Estava tentando entrar no presídio aqui da nossa cidade com essa droga, hein? Lamentavelmente, aqui eu quero parabenizar o trabalho aí dos agentes penitenciários, né? Que diariamente lidam aí, é uma área de risco, mas lidam com essa questão aí dos presos aqui na nossa cidade de Itabuna, né? E faz com maestria. Prova disso é exatamente este resultado aí. Esta mulher está sendo presa exatamente por este crime de tráfico também, né? Acredito que, salvo engano, se traga em tráfico de drogas, né? Tentando levar para dentro da cadeia. Enfim, tá aí esta informação, hein? Olha, lembrando que essa mulher também, ela foi imediatamente aí detida, viu, gente? Ela foi detida a partir do momento em que foi, então, achada esta droga com ela acabou sendo detida e encaminhada para o complexo policial aqui da cidade, né? Onde então ela permanece aí à disposição da justiça, hein? Esse caso, como eu já disse aqui, ocorre exatamente um dia, né? No dia posterior, que é o dia de hoje, os familiares desses internos então realizaram manifestações que bloquearam a BR-415, mais precisamente ali na altura do bairro Nova Ferradas, bem como outras áreas, né? Por cerca de 10 horas. Isso aconteceu no dia de ontem, como já colocamos por aqui, né? Mais cedo. Tá aí esta informação, hein? E vamos seguindo agora com a informação lá da nossa capital baiana, porque por lá uma delegada foi levada por criminosos durante assalto. Isso mesmo, é a violência que não tem parado também na nossa capital baiana, e até a delegada foi assaltada, gente. Olha a que ponto chegamos. Os bandidos não estão mesmo de brincadeira, estão assaltando até mesmo delegada, né? Uma delegada da Polícia Civil aqui do nosso estado foi feita então refém durante um assalto. Isso mesmo, esse assalto foi ocorrido aí na tarde do dia de ontem, da última terça-feira, no bairro de Piatã, na cidade de Salvador. O bairro de Piatã, que é um bairro até tranquilo, né? Mas é bem parado. Para quem conhece ali, o bairro de Piatã é um bairro tranquilo, porém não tem muito movimento, né? Enfim, segundo a Polícia Civil, a vítima ficou então sob o poder dos homens até ser liberada em outro ponto da cidade, um ponto mais distante de onde ela foi então assaltada e levada, né? O local e o tempo de duração da abordagem não foram então divulgados para a imprensa, né? E o carro da delegada, que também não teve a identidade divulgada, foi então encontrado na noite de ontem no bairro do Retiro, ou seja, a cerca de 14,7 quilômetros de onde o crime de fato aconteceu, né? Já os pertences pessoais da mulher ficaram então com suspeitos. Lembrando que o caso foi então registrado aí na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, e o carro foi então encaminhado para a perícia. Em nota, a Polícia Civil então informou que o caso segue sob investigação, hein, gente? A polícia está investigando este caso aí, com certeza ação de criminosos lá na capital baiana, né? Lá na capital baiana, que também não tem parado, infelizmente, com esses casos. Nós temos o vídeo aí, Cássio? Temos o vídeo no momento em que essa delegada, ela é levada? Eu acredito que nós temos esse vídeo aí do momento que a delegada, ela foi então abordada e depois levada por esses criminosos, hein? É como eu disse, a violência chegou a um tal ponto que eles agora não estão querendo nem mais saber, né? Se a pessoa é delegada, se é advogado, se é juiz, enfim, se é policial. Estão assaltando até policial, né? É lá por lá. Enfim, né, é algo lamentável essa crescente da violência aqui no nosso estado. Agora você imagina o cidadão comum como não fica com informação como essa, né? Quer dizer, se estão assaltando até a delegada, se estão levando até a delegada, imagine ao cidadão comum, imagine aí,
É algo que nós ficamos a nos perguntar, né? Tem como botar o vídeo aí, Cássio, por gentileza? Vamos ver esse vídeo, olha aí. Olha o momento em que a delegada, ela foi então abordada por esses criminosos, hein? Além de levarem o carro, acabaram levando ela. Olha aí o momento. Muita atenção, porque o carro vai parar ali, ó. E aí os criminosos já descem, os criminosos estavam dentro desse carro branco, né? E aí já desceram, enquadrando a delegada aí, né? E agora vão colocar ela novamente para dentro do carro ali, levando ela para outra localidade, né? Olha aí a ação dos criminosos. Como eu disse a vocês, podem observar que essa ação foi feita à luz do dia aí e não apareceu ninguém. Por quê? Porque as ruas desse bairro, que é o bairro de Piatã, na cidade de Salvador, conheço um pouquinho esse bairro aí, né? Inclusive um abraço para o meu amigo Wilson Neto, mora por aí, o Wilson, né? Mostra exatamente que é um bairro tranquilo. Durante toda essa ação, aí só passou essa moto aí agora com essa pessoa, tá vendo? E aí, exatamente o momento em que eles saíram levando a delegada. Graças a Deus ela está bem, né? Foi aí levada por esses criminosos, mas está bem, foi liberada. O carro também já foi encontrado. Enfim, né? Graças a Deus por esta... o desfecho foi um desfecho positivo. E também a ação da polícia, né, gente? Não poderia deixar aqui de falar da ação da polícia, que tem sido rápida. Eu sei que Salvador é uma cidade enorme, é uma capital do estado, e são muitas as práticas criminosas lá na cidade, tem crescido assustadoramente. Ou seja, a cada momento, em cada ponto da cidade, pontos diferentes, é registrado um crime, né? Então tá aí esta informação. Delegada foi então levada por esses criminosos durante este assalto no dia de ontem na cidade de Salvador, porém já foi liberada, o carro também já é encontrado, tá bom? É isso aí. E vamos seguindo por aqui, vem comigo, Cássio, porque dessa vez vamos falar da política itabunense diretamente do plenário. É isso mesmo, direto do plenário. Esse é um quadro que nós estamos trazendo aqui também para o TVI News. Semanalmente, eu mesmo, Joab Paiva, estarei por lá trazendo informações do que está sendo votado, né? Enfim, algumas polêmicas. E ontem foi dia de sessão ordinária, eu estive por lá e desta vez um assunto legal, né? Foi aprovado aí por unanimidade dos vereadores o título de cidadania, o título de utilidade pública, melhor dizendo, de uma associação que faz um excelente trabalho com crianças, principalmente crianças atípicas, crianças com autismo, enfim. É feito esse trabalho aqui em Itabuna, o professor Bruno, né, esteve por lá, juntamente com todas essas crianças ali do Karatê, enfim, né, parabéns para todos eles. Foi proposto pelo vereador Luiz Júnior, que nós conversamos com ele, vamos ver essa matéria já já, né, mas eu gostaria mais uma vez aí parabenizar o trabalho do professor Bruno e de toda a sua equipe, exatamente com essas crianças na área do esporte. Quem sabe, né, uma dessas crianças não despontam aí exatamente na área do judô, que é a área que o professor Bruno trabalha. Ontem, então, foi aprovada, volto a dizer, por unanimidade dos presentes aí, esta título de utilidade pública. Eu tenho certeza que agora esta associação poderá crescer mais, poderá captar recursos, enfim, né, graças a essa utilidade do dia de ontem. Então vamos lá, diretamente do plenário da Câmara de Vereadores da cidade de Itabuna, eu estive por lá, pode rodar. Tudo bem, amigos do TVI News, segunda edição. Eu estou aqui diretamente do plenário da Câmara de Vereadores da cidade de Itabuna, onde hoje foi aprovada aqui em sessão ordinária a Associação de Fomento Social, que está recebendo o título de cidadania municipal. Eu estou ao lado do vereador Luiz Júnior, ele que foi o autor desse pedido. Vereador, fala um pouco da importância de uma associação como essa para o nosso município. Primeiramente, agradecer a vocês aí da TVI pelo belo trabalho que vem fazendo aqui, não só no município de Itabuna, mas em toda a região aqui. E falar que hoje é motivo de alegria em poder trazer para esta casa um anteprojeto tão importante para o município de Itabuna, que é a utilidade pública dessa associação tão maravilhosa que trabalha com pessoas, crianças, adolescentes, típicas e atípicas no município de Itabuna. Só gratidão ao professor Bruno aí, os demais que fazem parte dessa associação, só gratidão. E a gente precisa de mais projetos como este, não só em Itabuna, mas em todo o Brasil, que visem o ser humano, que tenha um olhar holístico para toda a comunidade. Então, só gratidão mesmo.
por esse projeto chegar nesta casa, que é um motivo de bastante alegria. Não só este vereador da UNSIM, são os 21 vereadores da UNSIM, esse projeto tão maravilhoso aqui no município de Itabuna. Aqui também o professor Bruno, ele que é um dos professores dessa importante associação, que hoje recebe o título de utilidade pública aqui na Câmara de Vereadores. Professor, fala um pouco como é para o senhor estar recebendo esse título hoje aqui no município. Agradecer o reconhecimento. Nós somos uma associação que funciona aí com a colaboração de 17 voluntários ao longo dos 5 anos aí. Fechamos esse ciclo para agora, né, ter essa contribuição reconhecida. Para você que está acompanhando, afsbrasil.ong.br, clica no link do Pix, faça a sua doação, comprem os produtos que a associação vende para que a gente consiga aí construir um pouco mais, contribuir e acolher, formando aí essa geração nova de líderes da cidade aí e cuidando também da atipicidade de algumas das nossas crianças, tá certo? Obrigado, boa tarde. Quem quiser participar, a criança que quer participar, como deve proceder? Nesse momento não tem como. Quem quer participar agora vai ter que esperar a temporada do ano que vem. Vamos ver como vai ser a interação do poder público, dependendo do aporte que a gente, né, vier a receber, porque hoje nós somos uma associação mantida pelos voluntários. Então, nesse momento, nós somos um grupo fechado aí e que vai ter que tentar primeiro sanear os problemas que a gente tem, para depois voltar a receber novas crianças, tá? Mas para a temporada 2025 não pode fazer parte, mas pode acompanhar, olha na rede social, entra no site da associação, clica no doação do Pix, que a gente vai abrir novas vagas para a temporada de 2026, tá certo? Então tá aí importante ação, hein? Essa votação no dia de ontem, título de utilidade pública para a Associação de Fomento Social. Um grande abraço mais uma vez para o professor Bruno, bem como para todas essas crianças, a criançada que estava por lá com as medalhas, enfim, uma cena muito bonita de se ver, hein? Cena muito bonita de se ver e que raramente nós vemos, né? Mas graças a Deus nós temos pessoas que se importam com o social aqui na nossa cidade. Isso é importante demais, né, de ver, e que se importam com o esporte. Precisa cada vez mais que o poder público possa abraçar, né, que o poder público possa fazer um papel aí abraçando esses projetos, né? Daí eu quero também parabenizar a Câmara de Vereadores nesse quesito, por observar e reconhecer, dando título de utilidade pública à Associação de Fomento Social, tá certo? Vamos seguindo, desta vez nós vamos falar de uma ação, continuar falando da ação da Polícia Militar. A polícia então apreendeu drogas e armas durante uma operação aqui em Itabuna, em um bairro aqui da nossa cidade de Itabuna. Isso aconteceu na tarde de ontem, por volta aí das 17h20. As equipes aí da 15º Batalhão de Polícia Militar então realizaram uma ação no bairro Maria Pinheiro, hein, aqui no nosso município. Durante essa operação, chamada de Garra de Arquimedes, né, na verdade o desenrolar, essa é uma operação que já está acontecendo há um bom tempo aqui na cidade, que tem como objetivo coibir os atos de vandalismo e também reforçar a segurança na cidade, hein? De acordo com a polícia, os policiais que por lá estavam na ativa avistaram então um grupo de indivíduos em atitude suspeita nas proximidades de um bar lá no bairro Maria Pinheiro. Então, ao perceberem a aproximação das guarnições, os suspeitos fugiram pelo interior desse estabelecimento e acabaram se escondendo em uma área de vegetação próxima ao campo de futebol, conhecido como Caldeirão do Diabo. Isso mesmo, é uma área ali conhecida como Caldeirão do Diabo, né, lá no bairro Maria Pinheiro. Apesar da perseguição, os homens então conseguiram escapar, hein? Fugiram, deram linha, mas, no entanto, aí, no momento da varredura no local, os militares então localizaram uma caixa contendo diversos tabletes de maconha, além de uma balança de precisão, que é como você vê exatamente aí na imagem, né? E além também de um revólver calibre 32 municiado e um simulacro de pistola. Todo esse material foi então apreendido e encaminhado para a delegacia, onde então ficará à disposição da justiça, né? Lembrando que a Polícia Militar do nosso estado informou que continuará então intensificando, viu gente? A polícia continuará então intensificando aí as rondas ostensivas no nosso município.
Ou seja, continuará fazendo o trabalho e reforça o compromisso com a manutenção da ordem pública e também da segurança de toda a comunidade. Parabéns à polícia fazendo esse papel, hein? O que mais chama a atenção, eu sempre gosto de dizer aqui, é de que quando chega o momento, a polícia está fazendo o trabalho ali, quando ela chega adentra a essas localidades, os criminosos fogem logo. E aí eu quero parafrasear aqui o Bezerra da Silva, né? Que ele fala, olha, você com o revólver na mão é um bicho feroz. Mas no momento que a polícia chega, não espera. Vai todo mundo correndo. O fato é exatamente esse. Sai todo mundo correndo. É aquele salve-se quem puder. Né? E outra, tá todo mundo ali na parceria. Ah, você é meu parceiro, toca aqui. Né? Somos tudo dessa mesma linha, enfim, dessa mesma facção, tá ali todo mundo falando a mesma língua. No momento que a polícia chega, acaba a parceria, é cada um pro seu lado. É desse jeito mesmo, eu sei muito bem como acontece, né? Não bata de frente com a polícia, né? Os últimos que bateram de frente aí, eu noticiei aqui, infelizmente, acabaram tombando morto, né? Tombando morto, perdendo a própria vida aí no crime. Mas o fato é, polícia trabalhando, polícia nas ruas. Ontem, esta apreensão aí dessa droga lá no bairro Maria Pinheiro. Inclusive, um abraço à população do bairro Maria Pinheiro, que eu tenho certeza que é uma população de bem, de pessoas trabalhadoras e que diariamente saem das suas casas cedo, né? Para buscar o pão de cada dia. Acontece muitas vezes pessoas, né, fora da lei acabam cometendo essa criminalidade aí e outras também mal intencionadas acabam tentando manchar o nome do bairro. Mas aquela localidade, eu tenho certeza, é uma localidade de gente muito trabalhadora, né? Pessoas trabalhadoras e trabalhadores aqui da nossa cidade de Itabuna. Vamos seguindo, Cássio, vamos seguindo. Desta vez nós vamos falar agora. Vamos seguindo, meu amigo. Desta vez nós vamos falar agora da nossa vizinha cidade de Itapé. Vem comigo, porque por lá, o que está acontecendo? Por lá, o clima esquentou no dia de ontem. Exatamente, o clima acabou esquentando lá na cidade de Itapé, mais precisamente o clima político, né? Até porque a Câmara de Vereadores aí foi palco de troca de acusações de vereadores. Isso mesmo, nós temos inclusive esse vídeo aí, não temos? A sessão ordinária que aconteceu lá no município de Itapé, como eu disse, no dia de ontem, foi então marcada por esses embates acalorados. Isso entre a vereadora a Tiara de Fredo, do Solidariedade, e o vereador Denilton do Porco. Não é Denilton aqui não, viu gente, da nossa TVI não. É o Denilton lá de Itapé. É vereador também, mais conhecido como Denilton do Porco, viu, Denilton? Não é o Denilton aqui não é o nosso Denilton da TVI não. Mas durante a sua fala, a Tiara fez então graves acusações aí, sugerindo que o colega teria envolvimento em um homicídio. É algo grave, hein? E teria então declarado que ele deveria estar no banco dos réus. E aí a resposta veio, né? A resposta, então, veio de imediato por parte do vereador Denilton do Porco, né? O Denilton acabou, então, rebatendo, afirmando que a vereadora também tem um passado sujo. Ou seja, trocas de ofensas aí. Vamos ver esse vídeo? Pode rodar. Prova isso. Agora eu provo que o senhor é um assassino criminoso e ainda deve ir para a justiça. Porque você ainda não foi julgado e você não deveria nem estar sentado nessa cadeira. Porque a justiça deveria te cobrar. Seu lugar não é na cadeira de vereador, seu lugar é na cadeira de um réu. Porque você matou a vizinha bêbado e hoje você está aqui, dentro de Itapé, para cima e para baixo, como se nada tivesse acontecido. Como se ele fosse um cachorro. E todos nós sabemos que mesmo o vizinha gostando da cachaça dele, mas ele sempre foi um homem trabalhador. E ele sempre respeitou as pessoas aqui dentro de Itapé. E eu posso confirmar isso com vários fazendeiros aqui de dentro de Itapé, que ele já trabalhou e sabe o quanto ele era uma pessoa também que se dedicava à vida pessoal dele e não gostava de se envolver em vidas dos outros. Agora não vem pra cá querer trazer calúnias, tá entendendo? Não, a palavra é de Ericlisson. Tá usando pra mim, então. Pode usar 4 minutos, por favor. Pode. Deixa eu falar, olha só. Aqui nessa casa, a gente sabemos que aqui é para se tratar de trabalho. Trabalho da população de Itapé, trabalho da cidade, fazer o bem.
Só que eu vou apanhando aqui há muito tempo, gente. Será que vocês não veem, vocês vereadores? Tudo que essa vereadora fala é falar sobre um assassinato que teve sobre minha pessoa, mas ela esquece do que já aconteceu em Itapé. Todo mundo sabe Itapé o que já aconteceu, não precisa falar não precisa falar, entendeu? É tanto que o povo fala para mim, Denilton, não entra na dela, agora só que eu não posso, eu já cansei de ficar ouvindo coisa. Todo mundo sabe Itapé o que já aconteceu, todos sabem Itapé o porquê eu fiz as coisas, que foi enforcado pelos outros, entendeu? Agora fica se tendo de inocente. Vamos parar, porque se não parar, eu falo mais coisas. Eu estou avisando. E um bom dia a todos. Me desculpa, gente. É porque eu tenho que me desabafar, entendeu? Porque eu não vou ficar debaixo de uma pessoa que tem tanto sujo, tanto passado sujo, que eu nem vou falar. Tchau e obrigado. Bom dia para todos. Olha, sinceramente, eu fico a olhar essas cenas, né? Se não fossem tão tristes, seriam cômicas. Porque eu sei que a população de Itapé é uma população trabalhadora, né? Que acorda de manhã para poder levar o seu pão, assim como eu falei agora há pouco da população lá do bairro Maria Pinheiro. Sustenta essa cidade, inclusive sustenta o salário aí dos vereadores da cidade. Mas sustenta o salário, dá o salário para esses vereadores para que eles possam, de fato, legislar, criar leis que beneficiem a população de Itapé. E não para que esses vereadores estejam fazendo esse papel aí, gente. Que é o quê? Ficar trocando ofensas pessoais. Recentemente nós falamos lá na cidade de Ilhéus. Chegou a questão pessoal, Itapé também. Eu quero saber quando é que os senhores e as senhoras estarão acordando para os assuntos pertinentes da população da cidade dos senhores. Eu acredito que por aí tem problemas na saúde, deve haver problemas na educação, no social, e que precisam do olhar dos senhores vereadores, a cobrança. E aí fica um falando, porque ele estava praticando tal assassinato, estava envolvido. Cabe à polícia dizer, vereadora. Cabe à polícia. E aí o vereador pega a palavra, eu não quero, não me faça falar aqui o que eu sei. Enfim, um querendo trocar, né, um querendo ameaçar o outro pelo lado pessoal. Eu sei que a Câmara, e deve ser assim, né, tem que ser uma Câmara plural, com diversas ideias, mas ideias para o bem comum da população. Não para poder as pessoas ficarem expondo a vida pessoal das outras. Vamos melhorar, né? Como diz aí, melhorem. Nesse sentido, precisamos ter sim vereadores. E atenção você, eleitor de Itapé. Vamos observar no momento do voto. Eu tenho certeza que vocês não votaram nesses dois vereadores aí para que eles pudessem ficar discutindo vida pessoal. Discute outro ambiente, gente. Câmara não é para isso. Câmara não é para isso. Não tenham dúvidas. Vamos seguindo? Vamos a um rápido break. Já nós voltamos com mais informação. Daqui a pouco, aqui comigo, o vereador Paulinho do Banco. Isso mesmo, o vereador Paulinho do Banco vai estar falando sobre exatamente a questão do fechamento, né, das agências bancárias aqui na nossa região e também os desdobramentos disso aqui para o nosso município, tá bom? Eu vou e volto já, não saia daí. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas.
Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Em 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para vocês. Dessa vez nós vamos falar sobre um projeto que foi aprovado lá na nossa Assembleia Legislativa,
Projeto este que modifica o tempo de trabalho de policiais militares. Vamos entender um pouquinho sobre este assunto. É um trabalho dos nossos deputados estaduais. A Assembleia Legislativa do nosso estado, a ALBA, aprovou na sessão do dia de ontem, sessão ordinária, o projeto de lei 25.897 deste ano, de origem do governo, né, de origem do executivo, o governador Jerônimo Rodrigues, do PT. Este projeto, ele trata exatamente da alteração do tempo de convocação de militares da reserva. A proposta, então, prevê que o prazo para os agentes da reserva da PM, bem como do Corpo de Bombeiros, no serviço ativo, passe de 24 meses para 36 meses, podendo, então, ser prorrogado aí por igual período. O segundo projeto, também enviado pelo Executivo à Assembleia, remove, então, a limitação de emissão anual gratuita de documentos para pessoas em situação de rua. Diga-se de passagem, esta população é uma população que tem aumentado assustadoramente em todo o nosso estado, hein? Não só um problema em Itabuna, daqui a pouco nós vamos conversar com o vereador Paulinho também, mas é um problema de outros municípios aqui também do nosso estado da Bahia, viu, vereador? Tem aumentado bastante o número de pessoas em situação de rua. Em uma mensagem à presidente Ivana Bastos, do PSD, o governador então reconhece a realidade de constante exposição e também a perdas e danos de documentos que são enfrentadas aí por essas pessoas que estão na situação de rua, né? O projeto de lei também inclui, além dessa exclusão desse período, né, desse prazo, que agora essas pessoas poderão retirar os seus documentos livremente, além desta exclusão, também inclui a previsão de isenção de taxas. Isso é muito importante, né? Nós estamos falando de pessoas que estão, de fato, às margens da sociedade, né? Isso aí é algo interessante e é um projeto que eu tenho certeza que ajudará muito. Em relação ao primeiro projeto, que foi enviado aí à ALBA, vale a pena dizer o seguinte, que aqui no nosso estado, né, você vê exatamente aí agora imagens da presidente Ivana Bastos, ontem lá na sessão, mas aqui no nosso estado da Bahia, segundo o último levantamento, nós temos um déficit de 14 mil policiais que deveriam estar nas ruas das cidades baianas. Nós temos 417 municípios aqui no nosso estado e, segundo esse levantamento do jornal o Globo, são 14 mil policiais que poderiam estar trabalhando. E daí, logicamente, nós sabemos que vem esse projeto que prorroga, né, de fato, as pessoas, os policiais militares da reserva nativa. Enfim, é um projeto que foi aprovado aí pela Assembleia Legislativa, projeto encaminhado pelo Executivo do nosso estado, tá bom? Tá aí essa informação a nível estado e que nós trazemos aqui para vocês. A Assembleia Legislativa então aprovou essa ampliação do prazo, bem como também essa questão aí da documentação de pessoas em situação de rua. Prometido, eu estou ao lado do vereador Paulinho do Banco, do PCdoB, ele que recentemente realizou ali, foi autor, na verdade, quem realiza é a própria casa, mas ele foi o autor, pediu ali uma sessão onde foi debatido exatamente o fechamento das agências bancárias aqui na nossa região e, logicamente, o impacto que esses fechamentos trazem, não só para as cidades em que foram fechadas as agências, mas, logicamente, também para Itabuna, né? Já que Itabuna é uma cidade polo aqui. Muito boa noite, vereador. Sempre um prazer poder estar falando contigo e falar do assunto pertinente da nossa população. Boa noite, Joab. Agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui nos estúdios da TVI, muito bem montado. Parabéns, viu, o profissionalismo. Mandar um abraço para Barbosa, para toda a equipe aí que compõe, viu? Parabéns mesmo por esta possibilidade que nos dá ao povo de Itabuna, da região, da Bahia, enfim, todos que nos acompanham, boa noite. É uma alegria estar aqui, a gente como vereador, como você disse, propondo esse debate que é importante, não se trata só de uma questão corporativa dos bancários, mas de impacto socioeconômico muito importante para a nossa cidade, para a economia regional como a nossa, né? Itabuna que é polo dessa região
e também as cidades que são polos micro-regionais. A gente tem um impacto muito grande. Então, ela envolve necessariamente toda a sociedade. E a gente, como presidente dos sindicatos bancários, podemos ter e devemos ter essa possibilidade efetiva de levar como nós estamos levando. Então, trazemos para aqui, para a Câmara Municipal de Itabuna, com participação também de câmaras de vereadores da região. Levamos esse debate também e tivemos participação na Assembleia Legislativa da Bahia, uma grande audiência também que tratou do tema, e estamos já em vias de também fazer esse debate na Câmara Federal, porque a gente sabe do limite que tem a nossa legislação municipal sobre os bancos, então a gente tem que provocar fundamentalmente a legislação federal. Então, esse é o esforço que nós estamos fazendo no sentido da gente reverter essa política de desmonte que os bancos estão promovendo. De fato, quando o senhor fala de política de desmontes, para que o nosso telespectador possa entender melhor do que se trata, né? Trocando em miúdos aí. Exatamente. A política de desmonte é exatamente primeiro, o fechamento de agências. Né? A gente sabe muito bem e é o principal argumento que os bancos utilizam, que é essa questão da tecnologia nos bancos. Porque os bancos hoje estão nesse aparelhinho aqui, todo mundo está usando o aparelho. De fato, o número de transações nos meios digitais aumentou e aumentou muito. Né? Há uma presença muito forte realmente da clientela e dos usuários nos meios digitais. Entretanto, o que eu sempre costumo dizer é só visitar uma agência bancária para vocês verem a necessidade que há ainda desse atendimento presencial. Primeiro, porque nem toda a população está inserida no meio digital, ainda com muitas dificuldades de acesso, dificuldade de equipamentos. Por outro lado, existe também uma parcela da população que prefere o atendimento presencial. E é direito deles ter o atendimento presencial. Tem direito, né? Tem direito. Então, o que a gente... Num primeiro momento que parece ser anacrônico, de você lutar por atendimento presencial em meio a um desenvolvimento tecnológico tão grande, não é anacrônico. Como eu reforço sempre, é só visitar uma agência bancária e vocês vão ver o quanto de clientes ainda necessitam desse atendimento. E quanto esse desmonte, primeiro, fechamento de agências, segundo, demissão de colegas, diminuição dos quadros de funcionários das agências, né? Segundo, terceiro, essa transformação também que a gente vê acontecer no mundo do trabalho, que transforma bancários em não bancários, que é o processo de terceirização, de pejotização, né? Enfim, então esse desmonte, é isso que a gente chama de desmonte da estrutura de atendimento físico, presencial, humanizado, que os bancos tinham outrora e que agora fazem essa pressão. Então a gente tem aí a responsabilidade de lutar, porque, como eu disse, envolve a categoria bancária diretamente, mas impacta toda a sociedade, em especial os aspectos econômicos e social. Principalmente o social também, Job, porque a gente tem uma população, por exemplo, dos idosos, dos aposentados, dos trabalhadores rurais. Então essa população ela precisa, né, e tem o direito de ter esse atendimento humanizado, né? Isso que é importante também que a gente diga. Muito bem. E alguém pode estar perguntando assim, é uma pauta regional, e por que trouxe Itabuna? E nós, logicamente, trazemos essa questão, e eu sei que muita gente acaba não querendo entender, essa é a realidade, mas nós sabemos que Itabuna é uma cidade polo e também sofre com o fechamento dessas agências, inclusive, por exemplo, na cidade de Coaraci, Almadina, enfim, agências essas que estavam funcionando há pouco tempo atrás e acabaram fechando, não é isso? Sim, com certeza. Olha só, Itabuna ela sofre um impacto significativo, primeiro porque a gente tem uma confluência já natural para a cidade de Itabuna de toda essa região. Então, região que tem aí, a gente tem aí Itabuna, um centro que tem uma confluência que gira em torno de 1 milhão de pessoas. Eu estava hoje no debate com a deputada Alice Portugal, ela trouxe um dado que é interessante. O sul, extremo sul da Bahia é maior, por exemplo, do que o estado de Alagoas. Olha aí. Do que o estado de Alagoas. Informação interessante. Exato. Juntando o sul e o extremo sul. O sul e extremo sul. A gente tem uma... Você diz em número de pessoas, de habitantes? E de território. Também. Então, assim, a gente é um dado significativo para você ver o quanto é necessário a gente lutar pelas estruturas de serviço que nós precisamos. Na área de saúde, na área da educação, na área, em todas as áreas. E na área bancária, principalmente também porque o banco é um serviço essencial.
O banco é um serviço essencial. A gente tem nos bancos públicos, por exemplo, uma canalização de recursos importantes que vem, em especial, dos programas dos governos, em especial ainda mais do governo federal, por exemplo. Isso é uma canalização de recursos importante para uma economia regional como a nossa. Né? A relação de captação versus emprego de recursos, ou seja, em forma de empréstimo, em forma de financiamento, em forma de diversas fontes, a relação que esses bancos têm com a nossa região é de mais empregar dinheiro do que captar dinheiro. Como é que o banco capta dinheiro? Através de uma poupança. Por exemplo, você tem um dinheiro, quero fazer a poupança, então você vai lá e coloca no banco. Então o banco está captando aquele dinheiro. Mas o que o banco emprega de dinheiro numa economia como a nossa é muito maior. O que isso significa dizer? Significa dizer que a gente tem mais recursos circulando, a gente tem mais dinamização econômica. Isso, o comerciante vende mais, o ambulante vende mais, o serviço vende mais. Então você tem toda uma cadeia de desenvolvimento. Então, a agência bancária, ela tem uma importância fundamental nesse processo de dinâmica econômica de uma região como a nossa, principalmente. Então, a gente precisa fazer com que os bancos, principalmente os burocratas que tomam as decisões deles sem conhecer a nossa realidade, entendam isso. Então, por exemplo, eles priorizam o sudeste do país, a maioria dos bancários estão lá, a maioria das agências estão lá, e aqui a gente sofrendo com esse desmonte. Aí você tem uma ideia de Coraci. Coraci, o Bradesco fechou uma agência de 52 anos. Verdade. Uma agência histórica, lucrativa, assim também, histórica, né? Lucrativa. E outra coisa, em uma cidade, a confluência de habitantes que vão ali para Coraci, porque Coraci envolve toda aquela região ali de Almadina, Itapitanga, né, Itajuípe. Que eles chamam de Z4, né? O Z4, Coraci, exato. Almadina, e tem uma outra cidade que eu não estou me recordando agora, mas Itajuípe. Itajuípe. E a zona rural. E a zona rural, sabe quantos habitantes? 60 mil. Olha aí. 60 mil. Imagina você que Dona Maria, seu João, seu José, tá ali na roça e ela gastava ali X valor, 20 reais, 10 reais, para ir rodar 10 quilômetros, chegar a Coraci para ter seu atendimento. Agora ela vai ter que gastar o dobro, o triplo, e vai ter que rodar, não 10 quilômetros, vai ter que rodar 60, 50, 40 quilômetros para vir para Itabuna, entendeu? Então, assim, perde o comércio de Itajuípe, de Coraci, perde o comércio da região, os empregos e tudo mais. Nós fizemos uma grande mobilização lá em Coraci, viu? Nós fomos lá, aqui, nós fomos lá, a Câmara de Vereadores totalmente lá, o Executivo presente, a Câmara de Dirigentes Lojistas, clubes de serviço, sindicatos, enfim, então fizemos uma grande mobilização, mas a gente vai continuar nessa luta porque é importante para as pessoas, é importante para a nossa população e é importante também para o trabalhador e a trabalhadora. Muito bem, falando especificamente da sessão, nós tivemos lá a participação, nós trouxemos aqui, né, a fala do secretário Augusto Vasconcelos, ele que é secretário de Trabalho a nível estadual. A sua fala foi uma fala rápida até, né, no momento da gravação, mas enfim, o desdobramento disso, porque para além da questão da sessão, nós sabemos que o desdobramento, o que aconteceu logo após, como está sendo feitas essas tratativas, quais são os resultados disso aí para a população. Importante, Óbvio, eu agradeço assim também a sua presença lá. Eu acho que uma audiência como nós fizemos na Câmara, ela ganha ainda mais importância e também os seus efeitos, ela é muito maior com a presença da imprensa. A imprensa que nos dá essa oportunidade e joga um papel fundamental, viu, para fazer com que essa voz também se reverbere e cresça, né? Então foi uma audiência assim, extremamente representativa. Nós tivemos lá representantes da Comissão de Organização de Empregados do movimento sindical, ou seja, a turma se deslocou de Salvador, de Feira de Santana, de outros locais para vir aqui para Itabuna, e eles trouxeram exatamente os dados referentes especificamente aos bancos que estão impondo essas condições, em especial Itaú, Santander e o Bradesco. Então tivemos a exposição desses representantes de cada banco especificamente, tivemos a exposição da OAB, porque existe também uma questão legal fundamental por trás disso. Tivemos aí uma participação também bastante importante da OAB Itabuna, da subseção Itabuna. Também tivemos a participação nada mais nada menos do que o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, Augusto Vasconcelos, que é bancário,
licenciado, né? Ele é ex-presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, lá em Salvador, né? E se licenciou, né? É vereador também licenciado, né? De Salvador, e se licenciou para assumir no início desse ano a Secretaria do Estado da Bahia. E está realizando um grande trabalho. Então tivemos lá também a presença de Augusto, porque isso é muito emblemático, porque é a pasta que cuida da questão do emprego, da renda, da dinâmica econômica, mas também conhecedor profundo da questão dos bancos, né, e de como se dá essa política. Então, nós saímos de lá com dados bastante relevantes e um encaminhamento bastante importante, que é exatamente a partir do Legislativo Municipal, dos legislativos municipais aqui da nossa região, fazer uma mobilização junto aos deputados estaduais, e nós já fizemos isso, né? Então, já houve essa audiência pública com os deputados estaduais, de modo que a partir daí também a gente já também amplia essa luta e já há o encaminhamento para essa audiência na Câmara Federal. Então, é uma provocação e um encaminhamento que a gente faz com base principalmente na possibilidade que nós temos de reverter pela luta política e também pelo estabelecimento de legislação, né, a reversão desse processo de precarização do trabalho nos bancos, de desmonte e dessa falta de compreensão, em especial, do que vive economias regionais como a nossa. Porque é diferente a nossa realidade. É diferente a realidade daqui, é diferente da realidade de Salvador, é diferente da realidade de São Paulo, é diferente da realidade de outro grande centro. Mesmo de conquista, né? De conquista. Então, assim, é levar em consideração as características da nossa região. Então, não faz sentido nenhum, por exemplo, um banco fechar uma agência que é lucrativa, que tem seu corpo funcional totalmente integrado, competente, dando resultado, em uma cidade como Coraci. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido, não tem argumentos plausíveis, aceitáveis, para que os bancos imponham os clientes, usuários de Coraci, ter que se deslocar para Itabuna ou ter que se deslocar para Ibicaraí para poder fazer seu atendimento bancário. Então não tem sentido. Então é isso que a gente está procurando. Até, nesse caso eles terão que se deslocar, porque a ideia dos bancos é que usem o aparelho, né? E ontem até conversando aqui fora do ambiente da TV, falava com o vereador Paulinho e o assessor, a quem nós saudamos também, a assessoria do vereador que está aqui presente nos bastidores, é sobre essa questão da inteligência artificial, né? Que, de fato, o uso do aparelho celular, ele se popularizou, porém, nós sabemos que tem crescido conjuntamente os golpes. E isso, logicamente, leva a que as pessoas, sejam elas idosas ou que tenham dificuldade no uso do digital ou não, a irem para a agência bancária física. Sim. Então, dentro em breve, eu acredito que nós estaremos também voltando por uma questão até mais de segurança para essa linha. A questão da segurança é um item também muito importante. O nível de fraudes, ele vem crescendo muito, em especial entre os idosos. É verdade. Os crimes digitais, né, as fraudes e tudo mais. Olha, para ser justo, eu queria citar também que na audiência teve presente a Associação Comercial de Itabuna. Sim, o presidente Erivaldo Benevides estava presente, também participação importante do setor empresarial, o setor de comércio, a representação também do executivo, através da Secretaria de Indústria e Comércio, Emprego e Renda, né, do município de Itabuna. Então, foi uma audiência extremamente representativa e para ser justo, exatamente, citar a presença também da Associação Comercial de Itabuna, da CDL, que isso é muito importante. É essa junção que vai fazer com que a gente amplie, né, em especial, a atenção que os bancos precisam ter conosco, né, com a cidade de Itabuna, com a região, né, e dizer que a gente exige esse atendimento e esse tratamento digno, tanto para os trabalhadores e trabalhadoras que estão adoecendo nas agências, inclusive, estão adoecendo por conta dessa estrutura que está sendo imposta, né? E também o atendimento e também a dignidade para os clientes, usuários que precisam ter o seu respeito, né? Na hora que for buscar o serviço bancário, não demore tanto em filas, não tem ali todas as atribulações que tem, falta de dinheiro, falta isso, falta aquilo, enfim. Por falar em demorar em fila, nós temos inclusive uma lei municipal, eu sempre gostei de acompanhar a Câmara, nós temos uma lei municipal dos 15 minutos, salvo engano, uma lei até de um companheiro seu. É, né, a Lei Sena. É a lei do Luiz Sena, na época do Luiz Sena,
que eu me lembro, vereador. em que foi aprovada aqui em Itabuna, né? Em relação aos 15 minutos no máximo aí de tolerância. Inclusive, né? essa lei é a Lei Sena, que fala desse tempo de atendimento nas agências bancárias. Ela é utilizada muito para a base de processos que alguns clientes colocam contra os bancos, né? Porque eles desrespeitam constantemente, entendeu? É um direito, é o que eu estou dizendo, é um direito, é uma legislação, há uma legislação, em especial aquela que dá esse direito, né? Que são legislações federais, né? Além do que, essa legislação que é municipal, que é do nosso camarada, amigo, um histórico representante nosso, Luiz Sena, né? E ela é utilizada muito com base para fazer esses questionamentos aos bancos. Isso é importante que se diga, porque o que a gente busca também, fundamentalmente, é esse atendimento respeitoso a todos os clientes, usuários que precisam e que têm o direito de estarem numa agência bancária. Muito bem. Nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de perguntar aqui, nós estamos no 9º mês de mandato, né? E sempre quando eu recebo um vereador aqui, eu gosto de perguntar, até porque a população precisa saber como está acontecendo, como está o mandato lá do vereador específico, como estão os trabalhos na casa. Conta aí um pouquinho para a gente. Maravilha, maravilha. Oportunidade também muito importante para esclarecer a população. Hoje mesmo, curiosamente, ainda existe esse tipo de visão. Eu fui parado no comércio ali, eu estava no comércio, fui parado, e aí a gente numa conversa ali com um cidadão, ele citou, tipo assim, olha, mas vocês só trabalham na sessão ali, no dia da sessão e tal. Aí eu claro, isso é fruto do desconhecimento, é natural às vezes, mas eu procurei esclarecer a ele qual é a dinâmica do trabalho do vereador. Eu posso dizer para você, Job, que é uma experiência extremamente intensa, extremamente... exige muito da nossa capacidade de compreensão e de entrega, né, de dedicação, porque o cargo de vereador, eu costumo dizer e faço essa reflexão, é o cargo político mais próximo do povo, né? Entre todos os cargos políticos, entre os cargos eletivos, enfim, das nossas estruturas de estado, de município, de federal. É o que está no cotidiano do município, é o que está vinculado, né, às representações de comunidade, de bases, enfim. Então a gente tem ali, assim, praticamente 24 horas, né, e 7 dias por semana, essa relação bastante próxima, né, e a gente tem ali que atender diversas situações, participar. Além do que, o nosso mandato, como um mandato propositivo, com o nível de debate e principalmente a busca do desenvolvimento de grandes temas que a cidade tem que se desenvolver para poder a gente construir essa perspectiva de desenvolvimento para Itabuna. Então, a gente procura... e vem realizando no mandato essa ação, né? A gente faz o grande debate, participa principalmente esse debate institucional, essa relação institucional. Por exemplo, um mandato que já esteve e está em constante conversa e diálogo com as instituições da nossa cidade, como as universidades, como os setores patronais, os setores de representação de todos os segmentos da sociedade, né, das comunidades, presente nos bairros, ouvindo, fazendo escuta, fazendo debate. Hoje mesmo eu estou vindo da UFSB, fizemos um grande debate lá sobre a reforma administrativa, que vai impactar também os municípios, não é só o governo federal e nem estadual, mas principalmente também a esfera municipal. Então, além de temas como, por exemplo, a gente vem desenvolvendo sobre a região metropolitana aqui do sul da Bahia, né? A questão do Porto Sul, né, que as diligências que fizemos, inclusive indo a Salvador, conversar diretamente com quem está na gestão desse tema. Nós fizemos isso, né, fomos a Salvador, entramos em contato, estabelecemos audiências, enfim, a questão também que envolve o desenvolvimento econômico, esse processo de integração viária que é importante, porque é como Itabuna vai se inserir, por exemplo, no desenvolvimento do modal Porto Sul, que é um complexo modal importante. Perfeito. E daí até a importância até de obras, volta e meia eu toco nesse assunto aqui, independente de lado partidário, né, mas dessas obras que têm acontecido no nosso município. Sim, exatamente. Por exemplo, essa ponte ali que liga a Avenida Amélia Amado ao bairro Conceição, ela é um importante instrumento viário aqui do município, né, porque nós sabemos que do outro lado lá nós teremos a BA
É 649. Será recém-inaugurado. E aquilo está dentro, eu tive com a secretária Sônia Fontes agora semana passada, exatamente para a gente detalhar um pouco mais, além do que a secretária tem atendido os chamados para as audiências na Câmara e as reuniões, ela nos atendeu individualmente. Eu fui buscar ali detalhamento sobre esse plano de integração viária. Né? E assim, essa ponte que você está se referindo, ela é componente de um grande projeto. A gente tem a BA-649, nós temos um processo de ampliação e duplicação da 415, também da BR-101, inclusive a 415 e BR-101 foi fruto de exposição do DENIT no gabinete do prefeito. Nós estávamos lá também acompanhando esse anúncio e essa exposição do DENIT, de modo que a gente tem... além dessa ponte, nós temos viadutos, ampliação de vias, integração de vias e principalmente a integração desse complexo viário, desse entroncamento viário importante para a cidade de Itabuna, que é a BR-415 e a BR-101. Então nós temos, assim, em perspectiva, um processo muito importante que é base fundamental para a atração de investimentos, não só os investimentos públicos como vem ocorrendo, mas o investimento privado. E a gente já tem anúncios, inclusive, de centro de distribuição da Shopee, centro de distribuição da CIMED e diversas outras possibilidades. A CIMED eu não sabia, a Shopee já. Exato. Então, sim, são grandes temas. Isso é bom. São grandes temas que o nosso mandato vem se debruçando, mas, obviamente, cuidando também do cotidiano, cuidando dos questionamentos que envolvem a infraestrutura da cidade, a zeladoria da cidade, né, as questões que envolvem os trabalhadores, a juventude, o esporte, a cultura, a saúde. Nós temos visitado muito os postos de saúde, o hospital de base, enfim, os equipamentos públicos de saúde, enfim. Então, esse cotidiano também a gente vem se debruçando, obviamente, o apoio de um gabinete qualificado. Nós estamos aqui com o Emerson, com o Tiago, com a Ilana, temos todo um gabinete voltado também para essas questões do atendimento à população, da escuta, enfim. Então, um mandato, Joab, que a gente, ao longo desses 8 meses, caminhando para o 9º mês, a gente tem assim, a alegria, a felicidade de classificar como um mandato extremamente positivo, propositivo, atencioso, qualificado, no sentido também de fazer os debates, claro, contando também aí com a Câmara que está absolutamente... um conjunto de vereadores e da vereadora absolutamente integrado, né, no trabalho e nesse papel que é obrigação nossa, que é de servir e construir a nossa cidade. Muito bem, então estamos chegando ao final da nossa conversa aqui, mais uma vez agradecendo a sua participação, dizer que estaremos sempre de portas abertas para esses esclarecimentos, o que tem acontecido aqui também na nossa cidade de Itabuna, até porque a TVI ela é de Itabuna, então vamos falar sobre assuntos de Itabuna também, né, gente? Que a população precisa estar sempre muito bem informada. Muito obrigado. Com certeza, Jovem, eu que agradeço a oportunidade, dizer que é uma alegria muito grande, estamos sempre à disposição, parabéns, viu, condução sempre assim, bastante leve, propositiva, inteligente, viu, Jovem? Parabéns aí à TVI, produto nosso, da nossa terra, com né? certeza, e a gente saúda muito os empreendimentos, as iniciativas, ainda mais uma iniciativa tão exitosa e tão importante, porque faz o jornalismo dessa forma, né, que contribui muito para a nossa cidade. Parabéns, viu? Muito obrigado. Muito bem. Vamos seguindo aqui, vamos a um rápido intervalo, nós voltamos já, não saia daí. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar.
Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, já chegando aqui na nossa reta final com muita informação. E vamos agora de uma informação a nível nacional. Nós falamos agora há pouco do julgamento que está acontecendo lá em Brasília, o julgamento da chamada trama golpista, né? E algo que envolve também aí esse julgamento, porque notícia que surgiu agora há pouco que o ministro Alexandre de Moraes, ele então autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixasse a prisão domiciliar. Isso mesmo, autorizou aí. Vamos saber o motivo de que isso aconteceu. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, autorizou que o Jair Bolsonaro, do PL, ele deixe então essa prisão domiciliar. Lembrando que essa saída do político ocorrerá aí no próximo dia 14. É uma autorização para que ele saia e faça o que deve fazer, né, para que esse ex-presidente vá até um hospital lá do Distrito Federal, né? O DF está com a finalidade então de fazer um procedimento cirúrgico, hein? O Bolsonaro então irá remover lesões da pele, devendo então receber alta ainda no mesmo dia. Segundo o relatório médico, o ex-presidente está com um nervo melanócito, essa é a palavra, é um pouquinho diferente aqui, viu, meu amigo Cássio? Esse nervo aí, o nervo melanocítico do tronco e a neoplasia de comportamento incerto, né, que são então, respectivamente, uma pinta benigna e uma lesão cutânea que não dá para identificar se é benigna ou maligna, né? Então daí a importância dessa saída do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que na autorização o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o deslocamento do político de sua residência, onde está preso domiciliarmente, até o hospital deve então acontecer com escolta policial, que será feita pela Polícia Penal do Distrito Federal, e Moraes ainda solicitou que Bolsonaro apresente então atestado de comparecimento em até 48 horas depois do procedimento, né? Diz o seguinte lá na decisão do magistrado: ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas. O ex-presidente, lembrando, está no momento em um julgamento sobre sua participação na chamada trama golpista, e a expectativa é que até sexta-feira seja então decretada aí ou a sua condenação ou a sua absolvição, né? Até o momento, 2 ministros já então votaram para condenar o ex-presidente junto aos 7 réus acusados de participarem do núcleo da trama golpista, né? 2 votaram para a condenação e nós falamos agora há pouco, 1 votou para a absolvição, que foi o ministro Luiz Fux, né? Relembrando aqui os votos, o relator Alexandre de Moraes votou para a condenação, Flávio Dino votou para a condenação e o Luiz Fux votou para a absolvição, então, aí do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que foi liberado, foi autorizado hoje pelo ministro que decretou a sua prisão domiciliar, o Alexandre de Moraes, para sair, né, dessa prisão domiciliar no domingo, onde então fará aí exames
exames de rotina, na verdade rotina não, mas para entender o que está acontecendo aí, né, com a sua pele, já para saber também algo que apareceu por ali, algo na área da medicina. Por falar em medicina, viu, Cássio, é um assunto vai puxando o outro aqui, nós estaremos trazendo aqui um novo quadro, a partir de terça-feira, um quadro Fala Doutor, isso mesmo, o quadro Fala Doutor, onde nós estaremos trazendo médicos, de diversas áreas. Vamos falar aqui de assuntos da saúde, importantíssimo, viu? Um abraço aqui pro o Dr. Ramalho, né, que estará conosco aqui na próxima terça-feira, falando da importância aí de preservarmos a saúde, de hábitos alimentares, enfim, né, ele estará falando aqui conosco, né, o Leonardo Ramalho, é isso mesmo o nome dele, né? O Leonardo Ramalho estará conosco aqui na próxima terça-feira, no nosso quadro Fala Doutor. Na segunda-feira nós temos o bate-papo jurídico, tá certo? Então os quadros estão aí aos poucos ganhando forma. Segunda, bate-papo jurídico, terça-feira Fala Doutor, né? E dentro em breve nós estaremos também aqui colocando a área esportiva, viu, Barbosinha? É isso mesmo, a área esportiva aqui, o Barbosinha já está, eu tenho certeza que o Barbosinha pensa muito nisso também, mas dentro em breve vamos estar conversando sobre essa questão da área esportiva aqui também no nosso TVI News, segunda edição, tá bom? Vamos seguindo aqui com a informação da cidade de Itabuna, né, já na nossa reta final. Infelizmente aconteceu no dia de hoje o primeiro assassinato, né, do mês de setembro aqui na nossa cidade de Itabuna, e dessa vez a vítima, mais um jovem, né, um jovem acabou sendo morto no dia de hoje, mais precisamente no bairro Novo Horizonte, não é isso, Cássio? Novo Horizonte, esse jovem que você vê aí na imagem, né? O fato é que o nosso município acabou registrando na madrugada de hoje esse assassinato, esse primeiro homicídio do mês de setembro, né? O crime ocorreu mais precisamente na rua Boa Vista, no bairro Novo Horizonte, onde então os moradores relataram ter ouvido diversos disparos de armas de fogo, hein? Uma guarnição então da Polícia Militar foi acionada até o local e ao chegarem por lá, né, então encontraram um corpo caído dentro de uma residência. A vítima foi então identificada como Carlos Alberto, que você vê exatamente aí a foto dele, o Carlos Alberto dos Santos Damasceno, e volto a dizer, um jovem, muito jovem, né, 21 anos, apenas 21 anos, que foi alvejado com vários tiros em diferentes partes do seu próprio corpo. De acordo com a polícia, a casa onde então o crime aconteceu, né, funcionava como um ponto de venda de drogas, e no imóvel, que apresentava então sinais de abandono, os agentes apreenderam cerca de 2 quilos de cocaína, além de um celular e um rádio comunicador amador, hein? O Departamento de Polícia Técnica então realizou o levantamento cadavérico e a remoção do corpo desse jovem que acabou perdendo a sua vida na madrugada do dia de hoje, mais precisamente, volto a dizer, ali no bairro Novo Horizonte. Uma equipe então da Polícia Civil também esteve presente para dar início às investigações, hein? Segundo informações aí policiais, o Carlos Alberto, que era mais conhecido como Nego Tim, tinha então envolvimento com facções criminosas que atuam aqui no nosso município de Itabuna, hein? Familiares então acompanharam os trabalhos periciais e lamentaram a morte precoce do jovem Nego Tim, né, que já contava com passagens aí na polícia. É o que nós, infelizmente, temos trazido aqui diariamente. Nós falamos da morte de um jovem de Ipiaú, aqui em Itabuna. Hoje aconteceu esse assassinato, mais precisamente na madrugada do dia de hoje, e é algo que nós sempre lamentamos, porque é um jovem, nós estamos falando de um jovem de 21 anos, que teria aí um futuro pela frente, mas que infelizmente teve aí a sua vida retirada de forma brutal, né? Segundo a polícia, o Nego Tim, o Carlos Alberto, o verdadeiro nome dele, né, conhecido como Nego Tim, tinha sim envolvimento com as facções, uma facção que atua aqui no nosso município de Itabuna, lamentavelmente, né? Lamentavelmente, nós falamos isso aqui, mais um jovem que se vai, tá certo?
Muito bem, chegamos então ao final do nosso programa de hoje. Lembrando que, se Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente com muito mais informações para vocês, tá certo? É isso mesmo, amanhã, a partir das 17 horas, eu conto aqui com a sua audiência e também eu quero agradecer, agradecer a sua audiência até esse momento aqui conosco, ficando muito bem informado. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. TVI, 20 anos contando a sua história.